Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor nosso Deus. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez. Estamos demorando um pouquinho aqui por causa de alguns ajustes técnicos. Agora nós estamos gravando todos os estudos de quarta-feira para colocar no canal do YouTube, para que possamos estar revendo os estudos sempre que quisermos e também estarmos principalmente compartilhando com irmãos, com amigos, familiares. Nós devemos fazer isso, compartilhar o conteúdo da palavra de Deus. Meus irmãos, estávamos aqui louvando ao Senhor, cantando ao nosso Deus. Eu estava pensando como é uma grande bênção nós termos relacionamentos, né? Como é bom você poder estar junto com alguém a quem você ama, ou quem você quer bem, e você poder conversar com essa pessoa, você poder se relacionar, né? E muitas vezes nós não nos damos conta da importância da oração como um relacionamento com o nosso Deus. A oração é a maneira mais objetiva, concreta e efetiva que nós demonstramos que de fato temos comunhão com Deus. Então é muito bom nós podermos falar com Deus. E por isso nós estamos tendo essa série de estudo chamada Oração, a Respiração da Vida Cristã. Irmãos, nós já falamos algumas questões sobre oração e nós já falamos aqui alguns motivos pelos quais nós devemos orar, né? Nós já falamos que a oração, ela é uma grande fonte de encorajamento da vida cristã. Já tratamos sobre isso. Já tratamos também que a oração, ela é o segredo para uma vida de santidade. Já tratamos também que a oração é uma das marcas mais seguras do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, né? E também falamos que o hábito da oração é uma das obrigações da vida cristã que infelizmente é mais negligenciado. Então tudo isso que nós estamos falando, irmãos, tem que servir como de fato algo prático para nós. Você deve estar a cada vez mais na sua vida cristã e eu também procurando melhorar, né? E esses devem ser motivos, razões para você buscar mais Deus em oração. Então você recebeu aí a sua apostila, estudo número 5. Vou procurar colocar também depois lá no canal do YouTube, para que os irmãos que vão assistir depois possam acessar a apostila também. Eu iniciei a apostila com o Salmo número 5, do verso 3, né? E eu coloquei a NVI, a versão NVI, nova versão internacional, que diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. A Almeida Revista Atualizada vai dizer: de manhã ouve, Senhor, a minha voz, né? A minha voz o Senhor já ouve logo pela manhã. E vai dizer no final que fico esperando. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando e aguardo com esperança. Então essa era a expectativa do salmista. Logo pela manhã, buscar o Senhor em oração, apresentar sua voz diante de Deus, né? E ficar na expectativa das respostas do Senhor. Então, irmãos, vamos ver nessa noite mais dois motivos, mais duas razões pelas quais nós devemos orar, pela qual você deve ser alguém que tem prazer na oração e não somente deve ser vista a oração como um ato mecânico e sem sentido, tá bom? Você vai ver que está na sua apostila número 4, porque nós já tratamos as anteriores, certo? Então, motivação de número 4 é que a negligência na oração é uma grande fonte de desânimo espiritual e até mesmo apostasia. Apostasia significa abandono definitivo da fé cristã. Então, essa é uma verdadeira motivação, irmãos. Que negligenciar a oração é uma fonte de desânimo na vida espiritual. E é algo que pode levar ao extremo da apostasia. Eu coloquei da seguinte maneira: é possível que alguém faça uma profissão de fé, é possível que alguém declare que ama a Cristo, declare que quer seguir pelo caminho do Evangelho, mas que em determinado momento da sua vida essa pessoa volte atrás. É possível acontecer isso. Você já viu alguém nessa situação, né? Realmente é algo muito triste. Eu conheço pessoas que antes eram membros da igreja, que eram pessoas que se diziam cristãs e que hoje estão longe do Evangelho, que hoje não buscam mais a Deus em oração, né?
inclusive até mesmo pastores, né? Pessoas que já foram pastores, já exerceram funções na igreja e que por algo que aconteceu elas desanimaram. E alguns chegam ao ponto mesmo de, como a gente diz popularmente, voltar para o mundo, né? No sentido de abandonar a fé cristã. Então isso é algo que é possível de acontecer, tanto um desânimo como uma apostasia definitiva. Olha aqui alguns exemplos, né? Os Gálatas, por exemplo, eles abraçaram o verdadeiro evangelho, mas por algum motivo eles estavam agora trocando esse evangelho verdadeiro por um evangelho falso. E agora Paulo, quando escreve, diz o seguinte, e aqui no grego é uma expressão bastante enfática, forte, Paulo dizendo, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo aqui chama a atenção dos Gálatas ali porque eles estavam desanimando do verdadeiro evangelho. Estavam deixando o verdadeiro de lado e abraçando um falso evangelho, né? Pedro, por sua vez, nós lemos no relato do evangelho, que ele vai fazer uma declaração vinda diretamente do Pai, e na sequência ele é o próprio que vai negar a Cristo, né? Primeiramente, Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Uma declaração que Jesus disse que veio diretamente do alto, diretamente do Pai. Mas depois, na sequência, quando alguma das pessoas reconhece que ele andava com Cristo, ele vai dizer, olha, eu nem conheço esse homem, né? E vai dizer que ele nega Cristo ali 3 vezes antes que o galo pudesse cantar. Alguém que afirmou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e alguém que em seguida nega a Cristo, né? Os Efésios também, a Bíblia vai dizer que eles, em determinado momento da sua vida, perderam o seu primeiro amor, né? Paulo também vai falar de um companheiro de missões chamado Demas, que Demas abandonou a obra missionária por ter amado mais as coisas do mundo, né? Lembrando a parábola de Cristo, da semente, que é a palavra do Senhor, quando cai ali junto aos espinhos, né, que as coisas desse mundo, as preocupações sufocam e não deixam aquela semente crescer. O texto de 2 Timóteo 4,10, Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então veja, irmãos, que, vira comigo aí a página da sua apostila, isso é algo que é possível de acontecer. É possível que alguém comece bem a corrida cristã, mas desanime no meio do percurso. É possível, e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento, né? Abre, por favor, sua Bíblia. Vamos ler um texto, não está aqui na apostila, mas vamos ler Hebreus 12, do verso 1 até o 3. Olha o que diz aqui o autor desta carta, de Hebreus, capítulo 12, somente verso 1 até o 3. Hebreus 12, 1 a 3. Diz assim, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja que esse é um texto que o autor ele vai exortar aqui a perseverança. A ideia central desse texto que nós lemos é não desanimar, é não permitir que nada impeça continuar na corrida cristã. Ele vai dizer que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Pecado, obviamente, que o crente deve renunciar,
E o peso é aquilo que não necessariamente é pecado, mas de certa maneira atrapalha a caminhada da vida cristã. E ele vai dizer aqui que nós devemos correr essa corrida olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E cita aqui Cristo como nosso exemplo. Então veja, irmãos, que deve haver uma preocupação, no bom sentido, em nossos corações, para não desanimar. E talvez você seja alguém que está um pouco desanimado. Há momentos da vida que nós estamos sujeitos ao desânimo, né? E nós podemos afirmar que existe algo em comum por trás de cada história de desânimo. Existe algo em comum por trás de cada história de alguém que você conhece, que você diz, olha, aquela pessoa é uma bênção na igreja, olha, não sei o que aconteceu, desanimou. Não sei o que aconteceu, parou de vir à igreja. Não sei o que aconteceu, agora ele não está nem mais na igreja, agora ele está vivendo de maneira errada, definitivamente, né? Existe algo em comum por trás de cada um desses casos. E nós vamos ver, meus irmãos, que isso é a negligência na oração particular. Porque a falta de oração na vida do crente vai levar ele ao desânimo. A falta de oração vai levar até um extremo de abandonar a fé. A apostasia, né? E nós sabemos, né, à luz das doutrinas da graça, que se alguém abandona a fé definitivamente, né, finalmente, de fato é porque ele nunca foi um verdadeiro convertido, né? O crente ele pode ter seus altos e baixos, mas o fato é que ele nunca abandona a fé definitivamente, né? Então veja, irmãos, olha o perigo de uma vida cristã sem oração. E veja se isso não é agora um motivo para você orar mais. Olha, meus irmãos, imagine alguém, anos de sua vida, lendo a Bíblia sem oração. Imagine um crente que ouve várias pregações, ouve sermões, né, sem oração. Imagine casamentos que são celebrados sem oração. Quantas viagens que são feitas sem orar. Residências, né, objetos, bens, posses que nós compramos sem orar. Imagine amizades que são formadas também sem oração. Aquelas orações instantâneas e rápidas que a maioria dos crentes fazem, apressadas, sem, de fato, derramar a alma diante do Senhor, como nós cantamos, né? Orações rápidas, né? Orações para cumprir uma tabela, oração sem coração. São esses os tipos de degraus, irmãos, por onde muitos cristãos descem a uma condição de desânimo espiritual ou até mesmo a uma condição de abandono da fé. Então, irmãos, isso é muito sério. São anos sem orar, achando que está orando, mas não é oração de coração. Lendo a Bíblia sem orar, participando dos cultos sem orar, ouvindo pregação sem orar. Então esses são degraus que vão levando um crente a um desânimo. E depois nós não sabemos dizer, olha, por que eu estou tão desanimado, né? Porque você ora pouco. Porque precisamos orar mais, né? Todos nós devemos orar em todos os momentos e sobre tudo. Irmãos, tudo deve ser motivo de oração. Onde você estiver, você deve orar. No trabalho, em casa, na escola, na rua. Constantemente falando com o Senhor. Orar sem cessar, né? Veja que grave é isso, irmãos. Eu coloquei aqui na apostila o seguinte: uma vida cristã sem oração é uma vida cristã destinada ao fracasso, destinada ao desânimo ou até mesmo à apostasia. Um crente que não ora de fato, mais cedo ou mais tarde ele vai ficar desanimado. Porque a falta da oração nos leva a um desânimo na fé, a um esfriamento, né? E até mesmo ao extremo do abandono definitivo, né? Eu coloquei aqui no retângulo para destacar que o crente, meus irmãos,
primeiramente ele cai na vida privada, muito antes de cair em público. Quando você fica sabendo, olha, aquela pessoa, olha, cometeu um pecado grave, né? Aquele pastor, aquela irmã que era uma bênção, olha, caiu em pecado. Quando a pessoa cai em pecado na vida pública, sabe por quê? É porque ela já caiu há muito tempo na vida privada de oração. Isso é muito sério. O crente, ele apostata em seus joelhos muito antes de apostatar abertamente aos olhos do mundo. Então veja, meus irmãos, que o crente, ele deve ter medo de não orar. Ele deveria ter um receio muito grande de não buscar o Senhor em oração, tendo em vista as consequências de um desânimo, de cair, de fato, de pecar de maneira grave por falta de oração. Então, a falta de oração na vida cristã vai levar alguém ao desânimo. E você talvez esteja pensando, pastor, olha, eu sou alguém desanimado na fé hoje, eu estou desanimado, né? Você deveria orar mais. Deveria orar mais. Porque a falta de oração leva ao desânimo na fé cristã. Né? Eu não sei se alguém gostaria de falar, comentar ou perguntar, né? Se quiser, fique à vontade, tá bom? Eu vou dar a oportunidade para os irmãos assim desejarem. Então esse é o primeiro ponto, irmãos, que a falta de oração vai levar ao desânimo. Né? O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos, que serve também como razão para orar, como motivação, é que o hábito da oração é um dos melhores recursos de felicidade e contentamento. Irmãos, os irmãos que de fato oram na vida privada, em particular, sabem que existe uma grande alegria no orar a Deus. Existe um grande sentimento de satisfação quando você levanta dos seus joelhos, né? Ali no seu quarto, na sua casa, e você falou com o seu Deus. E você buscou a Deus em oração, né? E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós vivemos num mundo caído. Um mundo que a Bíblia vai dizer que foi exposto ao pecado pelos nossos pais, Adão e Eva, de maneira que toda a criação, em todas as suas áreas, foi corrompida pelo pecado. Então, onde existe pecado, existe tristeza também. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que todos nós estamos sujeitos à tristeza. Sabemos disso, né? Estamos sujeitos a aflições e também até mesmo a ansiedade. Haja vista esse momento que nós estamos, pela graça de Deus, saindo aos poucos, mas foi um momento de grande tensão essa pandemia, um momento de grande aflição, mesmo para a maioria das pessoas, né? Veja alguns exemplos. Olha, você pode ter tristeza, ansiedade, aflição pelo seu corpo. É uma doença que chega de repente, é um acidente que acontece, né? Pode acontecer situações com os seus bens materiais, situação lá no seu trabalho, no desemprego, né? Algum familiar, os filhos, né? Os seus relacionamentos, alguns amigos, vizinhos, as obrigações do cotidiano, as coisas seculares, muitas coisas podem despertar tristeza em nós. Pode despertar algum tipo de aflição, né? Mencionei aqui doenças, mortes, alguns tipos de perdas, decepção, desencontros, algum tipo de separação aqui nesse mundo, ingratidão, né? Calúnia, quando alguém fala mal contra você, é algo que nos causa tristeza, né? Então tudo isso são situações comuns a todos nós. Não existe ninguém que vive numa bolha livre desses momentos difíceis da vida, né? Nós podemos passar por ele em nossas vidas e nenhum de nós está livre, né? Aí a pergunta que fica é, então, como viver nesse mundo repleto de aflições? Como viver nesse mundo que tem tristeza, ansiedade, dificuldades e ao mesmo tempo ser alguém feliz? E ao mesmo tempo ser alguém alegre, alguém contente em Deus. Nós cantamos que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? E como que isso pode ser de fato uma realidade em nossas vidas, irmãos? Como? Em um mundo caído, em um mundo que tudo pode despertar aflição em nossas vidas, né? Nós devemos levar tudo
a Deus em oração. Eu não sei se você já passou por essa experiência, você está com o coração amargurado, coração triste, né? E aí você vai até Deus, conversa com Deus, fala com o Senhor, coloca todas essas questões diante do Senhor, abre de fato o coração, derrama a sua alma diante do Senhor, né? E você sai daquele momento confortado, né? Você encontra forças para continuar, para lutar, para não desanimar, né? Então devemos levar tudo a Deus em oração. E a Bíblia, ela vai ser muito clara em relação a isso, em diversos textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que vão nos motivar a orar, a falar com Deus, porque quando oramos as coisas são diferentes. Veja aqui alguns textos que eu destaquei aqui na apostila. O Salmo 50:15, né? A irmã Flavinha sabe até mencionar de cor esse verso, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Invocar é clamar, é chamar, é gritar, é pedir por ajuda. Aqui Deus nos diz, olha, no dia da angústia, no sofrimento, clama por mim. Eu vou te livrar e você vai me glorificar por isso. O Salmo 55, verso 22, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia no Senhor, né? As suas preocupações, seus cuidados, entrega ao Senhor. E Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Veja o encorajamento para a oração, irmãos. Confia no Senhor, leva para Ele. Fala com Ele e Ele te sustentará. Texto também bastante conhecido, nós vamos tratar ele no domingo à noite ainda, né? Filipenses 4, do verso 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não fiquem ansioso, preocupado, mas em tudo seja conhecido diante do Senhor as petições, né? E vai dizer aqui que a consequência disso é que a paz de Deus, que excede o entendimento, todo entendimento, vai guardar nossa mente e coração em Cristo. A paz que excede o entendimento, como consequência de alguém que leva tudo a Deus em oração. E o texto ainda de Tiago 5, 13, a parte A. Está alguém entre vós sofrendo, né? Essa palavra aqui significa em aflição. Olha, está alguém em aflição? Está alguém sofrendo em dificuldade? Vai dizer, faça oração. Coloque isso diante do Senhor. Meus irmãos, veja que a Bíblia é um convite para orar, para falar com Deus, né? E aqui eu coloquei uma frase também de um teólogo chamado J.C. Ryle, né? Que diz que a única maneira de ser realmente feliz em um mundo como este é estar sempre lançando todas as nossas preocupações sobre Deus. Não há outra maneira. Se os cristãos contarem os seus problemas a Deus, Ele os capacitará a suportá-los com facilidade. Mas se estiverem decididos a mantê-los para si mesmos, até mesmo o menor dos problemas será um grande fardo difícil de ser levado. Então vai dizer aqui que a única maneira de ser feliz nesse mundo é lançar todas as nossas preocupações diante de Deus. Isso a gente faz como? Orando. Não é rapidinho, não é apressadamente, mas é gastando tempo com o Senhor em oração, né? Me lembro uma vez que li uma ilustração de um certo jovem, né, que ele era servo ali de alguns senhores em um tempo bastante antigo, e os seus senhores constantemente o maltratavam, né, até mesmo com castigos físicos, tratando de maneira dura, ignorante, né, e aquele servo, ele dizia para si mesmo, devo levar isso em oração ao Senhor. Devo levar isso em oração ao Senhor. Como quem diz, olha, eu devo colocar isso diante do Senhor, eu devo apresentar essa situação diante do Pai.
porque ele reconhecia que precisava de Deus para enfrentar aquela situação. Então, irmãos, você faz isso? De fato, você coloca tudo em oração? Porque às vezes nós esquecemos esse princípio, queremos nós mesmos fazer as coisas, nós mesmos resolver, enquanto que a palavra de Deus é clara: invoca-me e eu vou te livrar. Não fique ansioso, mas ore. A paz de Deus dominará sua mente e coração, né? Eu tenho falado para os irmãos que quando nós oramos, as coisas são diferentes. Eu espero, irmãos, que os irmãos estejam vivendo isso, porque eu estou. Quando nós oramos, as coisas são diferentes. Eu desejo que essa série de estudo que nós estamos fazendo não seja só mais um conhecimento intelectual, mas que a igreja esteja caminhando junto, num comprometimento cada vez maior com a oração. Que essa é a vontade de Deus e o que nós precisamos. Quem não ora, desanima na fé. Quem não ora, não desenvolve a santidade. Quem não ora, não consegue vencer os pecados, as tentações. Quem não ora, está sujeito a viver nesse mundo de maneira ansiosa, de maneira triste, de maneira depressiva até mesmo, nos extremos, né? Nós precisamos orar, né? E para caminharmos aqui para o final, Deus pode fazer felizes aqueles que confiam e chamam por Ele em qualquer condição exterior. Em qualquer situação, aqueles que oram, Deus pode fazer felizes. Deus pode dar paz interior até mesmo em uma prisão. Deus pode dar contentamento em meio à pobreza. Deus pode dar conforto no meio do luto. Só Deus pode fazer isso. Deus pode dar alegria até mesmo momentos antes da morte. Há preciosas dádivas de Deus sobre aqueles que o buscam em oração. Irmãos, isso é verdade. Aqueles que buscam a Deus em oração, há bênçãos, há preciosas dádivas, há capacitação do Senhor. Tenho falado para os irmãos que há de fato o poder de Deus em nossas vidas para enfrentarmos esse mundo, né, que jaz maligno, para termos uma vida de santidade que agrada a Deus, né? E finalizando, eu coloquei aqui no retângulo, né, felicidade e contentamento não dependem de circunstâncias externas, mas do estado do coração do que busca a Deus, né? Então veja que a felicidade, o contentamento, a alegria não está diretamente ligada aos fatos externos, mas a um coração que busca a Deus, que independe das circunstâncias, vai ter paz, vai ter alegria e o verdadeiro contentamento. Eu pergunto para os irmãos: você ora? Você ora de fato, né? Você precisa orar. Não orar deveria ser algo que nós deveríamos ter medo, irmãos. Porque não orar é estar fadado ao desânimo na fé. Não crescer, irmãos. E não orar também é viver nesse mundo de maneira triste, de maneira pesarosa, de maneira pesada, né? Porque o verdadeiro contentamento é fruto de uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Não sei se mais alguém gostaria de falar algo, participar. De minha parte, nós estamos já finalizados aqui no nosso estudo dessa noite, né?